Olá pessoal, eu vou ministrar hoje um conteúdo que é muito cobrado, nos concursos públicos, no caso na Banca CESP. Eu já vi questão na Banca CESP, na IBAD, na Sesgran Rio, sobre a questão da conversão da voz passiva sintética para a voz passiva analítica. Tá? É um conteúdo que nós estudamos dentro da sintaxe, tá? Dentro da parte da predicação verbal. Então, o nosso tópico é esse aqui, olha, conversão da voz passiva sintética para a voz passiva analítica, tá? A primeira coisa que eu tenho que dizer para vocês é o seguinte: estudem predicação verbal, certo? E aprendam o que é um verbo transitivo direto. Por quê? Porque voz passiva só acontece com verbo transitivo direto, beleza? Então vocês já podem anotar aí, tá? Voz passiva só acontece com verbo transitivo direto, ok? Bem, para nós fazermos essa conversão da voz passiva sintética para a voz passiva analítica, primeiramente nós vamos colocar aqui, mostrar aqui um exemplo da voz ativa, Lembrando que a voz ativa acontece quando o sujeito da oração pratica a ação do verbo, beleza? Então, quando o sujeito da oração pratica a ação do verbo, e aí ele é classificado como um sujeito agente. Praticou a ação do verbo, ele é um sujeito agente. E como eu falei ainda agora, a voz passiva, ela só acontece com verbo transitivo direto. Então, aqui, olha, o anunciar, o verbo anunciar, que está flexionado na terceira pessoa do pretérito perfeito, aqui nesse contexto, ele é um verbo transitivo direto. Suponhamos que eu chegasse, por exemplo, aqui, com qualquer um aqui dissesse a si mesmo: olha, a fábrica anunciou. Haveria comunicação? Não. Certamente alguém perguntaria para mim o quê? Não é verdade? Então, o verbo anunciar sozinho, ele não tem sentido completo. Então, a pessoa que ouve a mensagem faz a pergunta: mas o quê? Porque a frase em si é um enunciado de sentido completo. Se o verbo não tem sentido completo, não há comunicação. Então, a pessoa pergunta o quê, intuitivamente, e já na frase nós temos a resposta. A resposta para essa pergunta o quê, certamente será o objeto direto. Então, se eu fizesse a pergunta: anunciou o quê? A resposta seria o fim das férias. Então está aqui, eu tenho o objeto direto. Aqui eu tenho uma frase de estrutura completa. Tenho o sujeito, verbo e objeto. Beleza? Tá? Lembrando, voz passiva só acontece com verbo transitivo direto. Bem, primeiramente nós vamos fazer a conversão da voz ativa para a voz passiva. É o seguinte, a primeira coisa que eu quero falar para vocês, pode anotar aí, tá? O objeto direto da voz ativa torna-se sujeito na voz passiva, tá? O objeto direto da voz ativa torna-se sujeito da voz passiva. Beleza, senhores? Então, aqui no caso, o sujeito nessa voz ativa aqui, tá? Era a fábrica. E o objeto direto era o fim das férias. Então, o objeto direto, que é esse aqui, da voz ativa, vai se tornar sujeito da voz passiva. Professor, mas o que é a voz passiva? Bem, a voz passiva acontece quando o sujeito recebe a ação verbal. Beleza? Eu vou dar um outro exemplo que não está aqui no quadro, mas imagine eu falando a frase assim, olha: o carro atropelou o cão. Beleza. Quem é o sujeito da oração? Quem atropelou o cão? O carro, Quem atropela alguém ou alguma coisa. Atropelou o quê? A resposta é o cão. O cão não recebeu a ação? Recebeu. E ele é o objeto direto. Agora, se eu fizesse a conversão para a voz passiva, pegando como referência o cão. Vamos falar do cão? Vamos lá? O cão foi atropelado pelo carro. Ou seja, o cão recebeu a ação verbal. Ou seja, eu fiz a conversão da voz ativa para a voz passiva. Só que essa voz passiva que eu uso
essa estrutura verbal aqui, olha, isso aqui é uma estrutura verbal que nós chamamos de locução verbal, tá? Nós temos o verbo ser, flexionado na terceira pessoa do singular, tá? Do pretérito perfeito, fazendo combinação com o verbo anunciar, que está na forma nominal de particípio. Só quero lembrar o seguinte, nós vamos fazer uma aula aqui só sobre formas nominais, né? Formas nominais de gerúndio, infinitivo e particípio. Eu quero dizer para vocês o seguinte, pode anotar aí, tá? Voz passiva analítica, só acontece com o verbo no particípio. Pode anotar aí, tá? Voz passiva analítica só acontece com o verbo no particípio. Beleza? Agora vamos fazer uma pequena revisão aqui? Olha para mim aí, gente. O que eu estou fazendo aqui? Por favor, responda para não passar vergonha. Andando, caminhando, certo? Essa aqui é a ação de andar. Beleza? Muito bem. A ação de andar em si, né, nós chamamos para isso de infinitivo. Certo? A ação acontecendo, nós chamamos de gerúndio. E a ação, digamos assim, indicando uma ação passada ou uma situação, uma ação recebida, vai ser o particípio. E eles têm determinadas terminações verbais que indicam infinitivo, gerúndio e particípio. Vejam bem, o infinitivo, vou abrir aqui um espaço rapidinho, o infinitivo geralmente termina com a letra R. O particípio termina com a terminação do. E o gerúndio termina com a terminação NDO. Quer ver um exemplo? Vamos falar do verbo andar. Andar, terminado em R. Como é que ficaria no particípio? Andado. E como é que ficaria no gerúndio? Andando. Beleza? Vamos pegar o verbo comprar. Comprar, comprado, comprando. Beleza. Vamos pegar o verbo sorrir, que é o verbo de terceira conjugação. Sorrir, sorrido, sorrindo. Essas aqui são as três formas nominais do verbo. Só que é claro que agora a aula não está voltada para isso. Eu só quero que vocês entendam o que é o particípio. Em linhas gerais, o particípio na língua portuguesa, ele termina dessa seguinte forma, olha. Em ado ou ido. Beleza? Então, quando você quiser colocar um verbo, por exemplo, de primeira conjugação, no particípio, na forma do particípio. Quando for lá de verbo de primeira conjugação, é quando a vogal temática for a letra A, certo? A maioria dos verbos em língua portuguesa são verbos de primeira conjugação. Eu vou dar um exemplo do verbo andar, mas tem caminhar, cantar, beijar, matar, tudo verbo de primeira conjugação. Se eu quisesse formar o particípio desses verbos, todos terminariam em ado. Beleza? Amar ficaria como? Amado. Cantar ficaria? Cantado. Comprar ficaria? Comprado. Desejar ficaria? Desejado. Oscular ficaria? Osculado. Lembrando que oscular significa... Meu filho, você já deu uma osculadinha hoje? Já? Senhores, você é casada, senhora? Não? Então, você é casada? Muito bem. Você já deu uma osculadinha hoje? Gente, o rapaz falou ali, tá? Oscular significa beijar, tá? Então hoje você já chegou lá com seu esposo, né? E, querido, oscula-me por obséquio. Beleza? Agora tem um detalhe, senhores. Quando o verbo é de segunda conjugação, o verbo de segunda conjugação acontece quando ele tem a vogal temática em letra E. Quer ver? Eu vou dar só um exemplo, vocês falem, podem pensar em outros. Vender. Letra E, vender. Tá? D, vogal temática. Comer. Que mais? Beber. Que mais? Sorver. Não. Acontecer. Então, vocês já perceberam que diminuiu as opções? Por quê? Porque existem mais verbos de primeira conjugação, cuja vogal temática é a letra A. Se eu for colocar verbo de terceira conjugação, vai diminuir mais ainda. Então, o principal verbo que a gente encontra de terceira conjugação flexionado nas gramáticas é o verbo partir. Partir.
Outro exemplo. Sorrir, que é a letra I, tá? Outro exemplo. Dormir, olha aí, dormir. O que mais? Acabou. Claro, eu só quero exemplificar para vocês que verbos de terceira conjugação são pouco, mas todos os verbos que são de primeira conjugação ou de terceira termina com particípio em ido. Quer ver um exemplo? Comer fica comido. Beber fica bebido. Sorrir fica sorrido. Entendeu? Então, o particípio, para nós aqui, nós temos que entender o seguinte: o particípio ele é importante por quê? Porque ele forma voz passiva analítica. Beleza? Então, aqui, olha, essa forma ado, bem aqui, ó, ado, indica que o verbo está no particípio, combinando, fazendo uma locução verbal com o verbo ser, tá? Eu posso afirmar para vocês categoricamente que, na maioria das vezes, eu não vou dizer para vocês que não vou dizer todas as vezes, mas vou dizer na maioria das vezes, tá? A voz passiva analítica é formada com o verbo ser, flexionado em um determinado tempo verbal. Beleza? Então tá aqui, olha, essa locução verbal aqui, ao lado do sujeito que recebe a ação, certo? Caracteriza a voz passiva analítica. Agora olha aqui, ó. Esse elemento aqui, olha, que aqui nessa oração, olha só, na voz ativa, a fábrica era o sujeito agente da voz ativa. Quando nós fizemos a conversão para a voz passiva analítica, a fábrica passou a ser o agente da passiva. É o ser que pratica a ação sobre o sujeito paciente. Por isso que ele é chamado de agente. O ser que pratica a ação é chamado de agente. Passiva por quê? Porque ele se encontra na voz passiva analítica. Então nós temos aqui uma estrutura completa, olha. O fim das férias, que é o sujeito paciente, foi anunciado, certo? Ou seja, ele recebeu a ação por meio de expresso pela uma locução verbal, pela fábrica. Agente da passiva. Pode anotar aí. O agente da passiva só ocorre na voz passiva analítica. O agente da passiva só ocorre na voz passiva analítica. Beleza? Então, a voz passiva analítica, a principal característica dela é que ela é formada por meio de uma locução verbal. O verbo auxiliar é o verbo ser e o verbo principal sempre vai estar no particípio. Beleza, senhores? Beleza. Agora, essa aqui é a parte que eu preciso que vocês prestem bastante atenção nesse aspecto aqui. É a parte mais importante, que é o que é cobrado em concurso público. É a tal da conversão da voz passiva analítica para a voz passiva sintética. Ou vice-versa, tá, gente? Beleza? Eu já vi nas questões do CESP, da Banca CESP, né? da IBAD, né? Questões como essa. Eles colocam lá de uma maneira bem objetiva. A frase tal, a sentença tal ficaria assim se fizesse a conversão para a voz passiva sintética, por exemplo. Tá? Aí eles colocam várias alternativas lá. Eu vou mostrar para vocês como isso acontece. Primeiramente, vocês têm que olhar para o tempo verbal do verbo auxiliar. Que é o foi aqui. Quando eu falo verbo auxiliar na locução verbal, é o verbo que vem primeiro, tá? Nessa ordem aqui da esquerda para a direita, é o verbo que vem primeiro. O verbo que vem depois é o verbo principal. Você olha para... Licença, eu vou precisar apagar aqui, desse lado, tá? Esse negócio aqui, olha, é muito top de aprender isso, tá? Muito top. Então, olha só. Quando a gente estuda, quando nós estudamos a estrutura verbal, nós aprendemos que o verbo, ele é composto de determinados elementos, tá? Então, por exemplo, eu vou pegar aqui o verbo anunciar. Tá? Se eu fosse rapidamente aqui flexionar o verbo anunciar no presente do indicativo, vocês vão ver que sempre tem uma parte que vai se
repetir. Quer ver um exemplo? Presente indicativo do verbo anunciar. Eu anuncio, tu anuncias, ele anuncia, nós anunciamos, vós anunciais, eles anunciam. Se eu fosse flexionar, por exemplo, no pretérito perfeito do modo indicativo, ficaria assim: eu anunciei, tu anunciaste, ele anunciou. Nós anunciamos, vós anunciastes, eles anunciaram. Sabe qual é a parte que sempre vai se repetir? É até a letra... Eu ouvi alguém falar, falaram a letra I? Tá certo. Até a letra I. Essa parte que sempre se repete, ela contém o significado original do verbo. Depois, com as flexões das pessoas do discurso, o verbo vai mudando, certo? Essa parte que sempre se repete, ela é chamada de radical. Pode anotar aí, meu querido, uma informação importantíssima, tá? É uma informação base. A gente aprende esse conteúdo aí quando a gente estuda morfologia verbal, tá? Bem, essa letra A aqui indica a conjugação do verbo. Ela é uma vogal, certo? A vogal que indica a conjugação do verbo é chamada de vogal temática. Beleza? E esse R aqui, ele indica uma forma nominal, que é que eu falei para vocês no início da aula, tá? Esse R indica a forma nominal de infinitivo. Beleza? Quando nós vamos fazer, tá? Tem um detalhe. Quando você faz a combinação entre o radical e a vogal temática, ou seja, é bem aqui, ó, combinação do radical mais a vogal temática, estão observando aí? Tá? Quando você faz essa combinação, forma-se o que nós chamamos de tema. Tá? Então, o que seria o tema? O tema é a combinação entre o radical e a vogal temática. Quando nós formos fazer, certo? Quando nós vamos fazer a conversão da voz passiva analítica para a voz passiva sintética, né? Digamos assim, você olha primeiramente para o verbo auxiliar. Beleza? Olha para o verbo auxiliar. E aí você identifica que tempo verbal é esse aqui. Tá? Que tempo verbal? Nós já sabemos que é o verbo ser, tá? Que ele está funcionando como verbo auxiliar. Só que o tempo verbal dele é pretérito perfeito. Só lembrando uma coisa aqui rapidinho. Na língua portuguesa, os verbos eles têm, na realidade, a única classe gramatical da língua portuguesa que apresenta essa relação temporal de passado, presente e futuro é o verbo. Beleza? É o verbo. Então, por exemplo, só que o verbo ele é flexionado de várias formas. Nós temos modo, tempo, número, pessoa. Tem gramáticos que abordam a questão da voz, do aspecto. Mas vamos falar, por exemplo, só do modo. Tá? Modo é a forma como o verbo se apresenta na frase. Quando você expressa, por exemplo, uma certeza da ação verbal, uma constatação da ação verbal, nós chamamos para isso de modo indicativo. Aí olha só, senhores. O modo indicativo ele tem 6 tempos. Rapidamente, tá? Não se preocupe em anotar isso agora, porque isso vai ser para uma outra aula. O modo indicativo ele tem presente, pretérito perfeito, pretérito imperfeito, pretérito mais que perfeito, futuro do presente e futuro do pretérito. 6 tempos verbais. Se nós formos falar, por exemplo, do modo subjuntivo, que ele indica uma dúvida, ele tem 3 tempos. Presente, pretérito perfeito e futuro. E tem também a forma do imperativo, o modo imperativo, que pode ser imperativo afirmativo e imperativo negativo. Eu sempre costumo dizer para os meus alunos o seguinte: quando você domina o verbo no aspecto morfológico e no aspecto sintático, você praticamente está preparado para, digamos assim, acertar a maioria das questões de concurso. Quando eu falo dominar verbo no aspecto morfológico, é isso aqui que eu vou mostrar para vocês. Olha, eu olho para esse verbo e digo o seguinte, olha, esse verbo aqui é o verbo ser, que é o verbo segundo da conjugação, flexionado na terceira pessoa do singular do pretérito perfeito do modo indicativo. Essa classificação que eu fiz aí foi morfológica. Se eu dissesse assim, ele está funcionando como um verbo auxiliar na locução verbal, aí já é uma classificação sintática.
Entendeu aí a situação? Beleza? Muito bem. Você olha para o verbo auxiliar e identifica o tempo verbal. Que tempo verbal é esse aqui? Pretérito perfeito. Aí você faz o seguinte: pega o verbo principal, beleza? Coloca o tema. Nós já sabemos qual é o tema do verbo anunciar, né? É anuncie, não é isso? Anuncie. Então você pega aqui, ó. Anuncie. Certo? Você sabe que o verbo auxiliar, que é esse aqui, está no pretérito perfeito. Aí a única coisa que você tem que fazer é saber a flexão verbal. Você flexiona o verbo anunciar no pretérito perfeito também e coloca na mesma pessoa do discurso, que aqui é a terceira pessoa. Verbo ser, eu fui, tu foste, ele foi, está na terceira pessoa. Vamos flexionar o verbo anunciar rapidamente? Como é que flexiona rapidamente o verbo no pretérito perfeito? Diz assim, professor, eu esqueci, mas não esquenta não. Na hora da tua prova, tu só lembra da palavra ontem. Qualquer verbo que tu queiras flexionar no pretérito perfeito, você usa o ontem na frente. Quer ver o exemplo? Eu vou pegar um verbo de primeira conjugação, o verbo caminhar. Ontem eu caminhei. Ontem tu caminhaste, que é a desinência número pessoal. Ontem ele caminhou. O que eu quero dizer para vocês? Quando você flexionar um verbo, que no caso é verbo regular, de primeira conjugação, na terceira pessoa do singular, ele vai terminar sempre em ou. Vamos constatar? Namorar. Ontem ela namorou. Verbo comprar. Ontem ela comprou. Vamos pegar o verbo o verbo oscular. Ontem ela osculou. E o verbo anunciar fica ontem ela, no caso, ou ele anunciou. Então tá aqui, olha, anunciou. Aí nós vimos que para formar a voz passiva sintética, pega o verbo transitivo, certo? E coloca ao lado da partícula C. Tá aqui, ó. E essa partícula C vai funcionar aqui como pronome apassivador, porque ele vai estar indicando que a voz é a voz passiva sintética. Então ele é um pronome apassivador. Fica assim, ó. Anunciou-se. O que foi anunciado? O fim das férias. O que é que nós podemos notar aqui? Olhando para a frase. O que é que tem nessa frase aqui, da voz passiva analítica, que não aparece na voz passiva sintética? Olha aqui. Agente da passiva. Quando você passa da voz passiva analítica para a voz passiva sintética, o agente da passiva some. Só aparece o sujeito. Beleza, senhores? Tudo bem? Anotaram? Ok? Então por hoje é só, senhores. Na próxima aula nós vamos trabalhar mais dicas para concurso público. Muito obrigado.